Vamos crescer na fé, abrindo nossos olhos de fé. A fé, ela é como uma semente de mostarda, que é a menor semente, mas depois cresce e torna-se bem frondosa. Isso significa que o que? Que nós devemos cuidar dessa semente para que ela cresça e torne-se grande, ao ponto de fazer o que? Remover realmente montanhas. Enquanto ela for pequena, ainda não está no ponto. Então, é meu trabalho, é teu trabalho, é trabalho de todos aqueles que servem ao Senhor, que seguem ao Senhor, que alimentem a fé para que ela cresça e que tenhamos nossos olhos sempre de fé abertos. Alô, 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 graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rick Pinto aqui, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Desde já eu te convido, deixa o teu like. Também te convido, partilha este link com alguém que possa ser abençoado. E não esquece de deixar o comentário neste vídeo, seja no início, no meio ou no final. Por quê? Porque isto ajuda-me, ajuda o canal e ajuda outras pessoas a serem alcançadas pelo vídeo mesmo sem o teu link a partilhares. E para hoje eu tenho uma palavra que eu coloquei o título de Olhos de Fé. A fé, ela é daqueles assuntos que a Bíblia ela já define. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Em outras palavras, ela é a certeza, a confiança, a garantia das promessas de Deus. Nós temos na Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, assim, um relato sobre a fé. Ali temos aqueles que são os heróis da fé e fala muito sobre a fé. Eu destaquei alguns textos, eu não vou lê-los, mas vou mencioná-los. Em Hebreus 11:1 diz que a fé é a convicção dos fatos que não vemos. No versículo 5 diz que Enoque ele foi transladado para não ver a morte. No versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe. Por quê? Porque nós não podemos ver. No versículo 7, Noé foi avisado de acontecimentos que ainda não se viam, ainda não eram visíveis. Que acontecimentos? A chuva. No versículo 8, Abraão foi para um lugar que ele nunca tinha visto. Por quê? Porque ele não conhecia. Deus ainda iria mostrá-lo. Saltando, do 17 até o 19 de novo, Abraão ofereceu Isaac antes de ter visto de Deus a provisão. Ele cria que Deus já era poderoso para prover o cordeiro ou para ressuscitar a Isaac, porém ele não tinha visto ainda. Versículo 22, pela fé, José fez a menção do êxodo sem que ele tenha visto esse êxodo. Versículo 27, Moisés não teve medo de Faraó, pois acreditou naquele que é invisível, ou seja, em promessas de invisíveis. Pela fé, muitos fizeram loucuras por seguirem a um Deus invisível. Todo mundo que agiu ali, está no texto de Hebreus, ou aqueles que nós vemos ao longo da Bíblia toda, nos Evangelhos, Jesus destacou muito essa questão da fé. Eles todos fizeram uma coisa em comum. Para isso eu quero ler 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Agora quero ler 1 Timóteo 1,17. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Primeiro eu quero falar algo sobre essa questão dos olhos da fé. A nossa visão natural, ela nos afasta da fé. Quando nós temos nossos olhos abertos, nós fechamos os nossos olhos de fé. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, quando Adão e Eva ali comeram do fruto proibido, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Assim que os seus olhos se abriram, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Fugiram de Deus. Ou seja, afastaram-se de Deus. Aqueles homens que nós lemos em Hebreus 11, nós percebemos que eles agiram por coisas que eles não estavam a ver. Quando Adão e Eva abriram os olhos e viram, eles fizeram o quê? Eles fugiram de Deus. A nossa visão natural, ela nos impede de perceber a Deus. E é necessário que seja removida essa visão natural para que possamos entrar nessa dimensão dos olhos de fé. E há algumas características que eu quero que a gente entenda que mostram se nós estamos com os nossos olhos naturais abertos ou os olhos da fé abertos. Primeira característica, quando nós estamos diante de uma situação e nós olhamos para a nossa própria capacidade. Eu começo a olhar para... Eu preciso de pregar, eu olho. Eu sou pastor, eu estudei. Eu preciso de fazer algo, eu preciso de viajar, eu tenho dinheiro. Eu preciso de alguma coisa, eu tenho isto, eu tenho aquilo. Essa é a minha própria capacidade.
há coisas que eu sou capaz de fazer, só que diante daquilo que Deus tem para mim, eu preciso de andar de modo sobrenatural, sempre crendo em Deus e entendendo que tudo que eu tenho vem de Deus. Não é curso, não é conta bancária, não é capacidade intelectual que vai me salvar ou vai me trazer uma solução, mas é Deus. Então, quando eu estou diante de uma situação, se o meu primeiro pensamento é o que eu posso fazer ou o que eu tenho acesso, naturalmente eu devo entender que os meus olhos de fé não estão abertos e estou a viver na ordem natural das coisas. E um dia, sim, eu vou repetir, e um dia eu vou falhar, ou vou me cansar, ou vou perecer perante uma situação. Porque diante das provas que o Senhor ainda colocará diante de nós, só com a graça sobrenatural de Deus e tendo os olhos da fé abertos é que eu posso vencer. Outra característica que mostra que eu ainda estou com os meus olhos aqui na visão natural é quando eu olho para aquilo que é natural. Certa vez Jesus estava a caminhar e ele olhou para uma figueira e ele disse assim, que ninguém mais coma frutos de ti. Ele deu uma ordem pela sua palavra e aquela figueira secou. Passando por ali, os discípulos admiraram-se e disseram, uau, como é possível que isso tenha acontecido? E Jesus depois começou a ensinar a eles sobre a fé, dizendo que se vocês tiverem fé, vão dizer para aquele monte, joga-te ali, e ele jogar-se-á. Os discípulos eles ficaram admirados por quê? Porque eles estavam com os olhos naquilo que era natural. Não é normal que de um dia para o outro uma figueira secasse. Ainda mais só por causa de uma palavra. Sim, não é natural, só que Jesus ele nos chama para vivermos o sobrenatural. Os discípulos do Senhor devem andar no sobrenatural, crendo no quê? No seu poder. E esse poder, nós temos acesso a esse poder. Nós começamos a olhar muitas vezes para as questões naturais. Às vezes o Senhor nos manda fazer alguma coisa, um evento. Por exemplo, um retiro espiritual. E nós olhamos para o calendário, para a meteorologia e vemos ali, vai chover. E cancelamos. Só que nós temos acesso ao poder de Deus. Nós podemos dizer, chuva, detente até o final do nosso evento. Por quê? Porque Deus nos deu esse poder. Nós não devemos estar presos no natural, mas entender que nós temos acesso ao sobrenatural. A ideia de Jesus não é fazer um grupo de discípulos que vivem a quebrar as leis do natural. Não. A ideia é fazer com que, se for necessário quebrar essas leis do natural para cumprir com a vontade de Deus, nós vamos quebrar. Por quê? Porque nós não vivemos pelo que vemos, mas pela fé. Uma outra característica é quando nós olhamos para a capacidade do problema ou do adversário. Nós temos em Mateus 8, Marcos 8 e Lucas 8, um momento onde Jesus estava a dormir. E levantou-se uma tempestade. E sabe o que os discípulos fizeram? Eles chamaram Jesus. Sabe que isso é a coisa certa a fazer? Por quê? Eles não revoltaram-se. Eles não foram tentar parar com a sua própria força, a sua própria capacidade. Eles não buscaram curandeiro, eles não pecaram nisso, eles oraram. Só que foram repreendidos no final. Por quê? Porque eles tiveram medo. Exatamente, o medo foi o erro deles. Por quê? Porque o medo fez com que eles clamassem a Jesus, não porque queriam simplesmente estar na sua vontade, mas porque acharam que aquela tempestade era mais poderosa do que aquilo que eles tinham recebido de Jesus, que era a autoridade. Então eles acharam, isto aqui nós não temos autoridade, então tiveram medo. Dessa forma, eles chamaram a Jesus. Jesus livrou-lhes daquela situação, mas repreendeu-lhes pela falta de fé. Por quê? Porque a nossa fé, ela não deve ser baseada nas circunstâncias, no tamanho do problema, no tamanho do adversário. Ela é baseada em quê? Em Jesus e no seu poder. Em 1 Coríntios 2,5 diz assim, que a vossa fé não deve ser baseada na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Em Romanos 8,31 diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós gostamos tanto desses textos bíblicos, mas porém, contudo, todavia, entretanto, muitas vezes não aplicamos no nosso dia a dia. Nós temos acesso a esse poder de Deus. Nós temos acesso a um poder muito maior do que qualquer problema. Certa vez, Eliseu, ele esteve diante de uma situação e ele teve que pedir ao seu moço para ter os seus olhos abertos. Isso entra no último ponto. Como é que nós vamos vencer as nossas situações? Quando nós abrimos nossos olhos de fé.
E como é que vamos abrir? Olhando para Jesus. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. A solução para o nosso problema é usarmos a nossa visão, nossos olhos, exatamente. Nossos olhos, eles são o elemento que vai nos trazer vida ou vai se sabotar. Como? Se nós olharmos para as situações, para nós mesmos, para aquilo que está acontecendo naturalmente, nós vamos ter medo, vamos duvidar, vamos falhar naquela situação. Mas quando olhamos para Jesus, nós temos a vitória. O que é olhar para Jesus? É olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é o próprio Jesus Cristo, escrito para nós, o Logos de Deus. Ele é a palavra viva. Então nós olhamos para Jesus, olhamos para a palavra e nós conseguimos ter nossos olhos de fé abertos. Agora, como é que isso acontece na prática? Na prática, na verdade, começamos a usar os nossos ouvidos. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ali vem escrito palavra, no grego é rema. É aquela palavra que se torna viva para nós. É assim que vem a fé. A fé não é somente ouvir o Logos, mas é ouvir a rema de Deus sobre nós. É quando nós começamos a ler a palavra de Deus e aquilo começa a tornar-se vivo para nós. Quando nós ouvimos uma palavra de Deus pregada por alguém, que é para nos trazer vida naquele momento. Dessa forma nós temos nossos olhos de fé abertos e estamos totalmente aptos para prosseguir nesta vida. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível nós agradarmos a Deus sem fé. Pela fé é que nós agradamos a Deus. Sem agradarmos a Deus não temos comunhão com Ele. Sem agradarmos a Deus não temos vida com Ele. Por isso é necessário a fé. Quando nós temos fé, nós agradamos por completo a Deus. Isso é possível fechando os nossos olhos para as situações. Existe o abrir os olhos de forma espiritual e de forma natural. Adão pecou, ele abriu os olhos naturais, viu que estava nu e fugiu. Eliseu orou para que o seu moço tivesse os seus olhos espirituais abertos e ele percebeu que maior era aquele que estava com ele. No caso, ele vem, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Jesus disse, através do apóstolo João, na sua epístola, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é Jesus que está em ti do que esse problema que estás a enfrentar. Maior é Jesus que está em ti do que essa circunstância que parece irreversível. Maior é o dono do ouro e da prata, capaz de vencer a tua conta bancária que talvez esteja muito feia hoje. Só precisas de uma coisa. 2 letrinhas, uma palavrinha que é fé. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilha este vídeo com alguém e comenta!